2 Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ver a partir do versículo 14, viu? Todos falam graças a Deus. Daqui, irmão. Estou precisando de um radinho aqui, né? Tem som aqui? Irmãos do estúdio. Irmãos do estúdio, mande um som para nós em nome de Jesus. Todos digam comigo, glória ao Pai. Mas com fé, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória. Que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga-se, ouvintes, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora ler a palavra do Senhor nosso Deus em 2 Coríntios, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 14. 2 Coríntios, depois de São João vem o livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Atos vem Romanos. Depois de Romanos, 1 Coríntios, e depois em 2 Coríntios, antes de Gálatas, antes de Efésios, viu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 14. Todos falam graças a Deus, mas está fraco demais? O que está acontecendo? Eu quero ver fé na vida de vocês. Todos dizem graças a Deus. Isso, o povo pentecostal não fica de boca fechada não. Ele fala de fé e coração, viu? Quem já encontrou diz amém. Diz assim, meus irmãos ouvintes, a palavra de Deus, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém! Não toqueis nada imundo, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Diga assim, meu Deus, meu Pai, fale agora ao meu coração, através da sua palavra. Amém! Amém, 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 amém. Meus irmãos, quereis assentar um pouquinho apenas, alguns instantes mais, e daqui a pouquinho nós já estaremos orando para Deus revelar, para Deus curar, para Deus repreender o capeta, para Deus prosperar a todos vocês, para Deus multiplicar, e Deus estará operando nessa noite. Mais forte as palmas para Cristo. Aleluia. Até parece que essas palmas estão sendo para mim, até eu estou achando um fraco. Imagine Jesus como deve estar encontrando, hein? Oh, glória a Deus! Isso, meus irmãos! Todos diz aleluia! Quem veio nessa noite ouvir a verdade diz amém! A Bíblia fala lá em São João capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 do capítulo 8 de São João, a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta o homem, meus irmãos. De que a verdade liberta? Do pecado. O pecado é um fardo pesado que habita na vida do homem e da mulher que não conhece a Deus. Ou na vida do homem e da mulher que anda em pecado na presença de Deus.
Então Jesus, quando foi manifestado, quando foi revelado para o homem e para a mulher, a primeira coisa que aconteceu foi o perdão. Isto significa, em outras palavras, que aquele fardo pesado que estava sobre a vida do homem, sobre a consciência do homem, foi trocado por um jugo leve e suave, que é a palavra do Senhor. E então, a partir desta época, o homem passou a andar na presença de Deus, porque a verdade o libertou. E a verdade, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Lá em São João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando o homem passa a ter conhecimento da verdade, ele passa a ser um homem livre. Ela passa a ser uma mulher livre. Livre para quê? Para você não se prender em nada que não seja de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia condena nesse ato que nós lemos aqui o jugo desigual. Alguém diz: irmão, o que isto significa? Isto significa a união desigual. Tem muitos crentes na igreja, meus irmãos, que eles não se contentam em estar na presença de Deus, eles saem da igreja do Senhor para procurar um jugo desigual para estar ao lado dele. Esta palavra significa que o homem e a mulher que perde o temor de Deus, ele sai da igreja do Senhor e vai lá no mundo, lá fora, procurar uma esposa ímpia ou um esposo ímpio para viver. E a Bíblia diz aqui: não vos prendais a um jugo desigual. Por que razão a Bíblia explica desta maneira? Simples. Você é um homem conhecedor da verdade. Você é um homem acostumado com Jesus Cristo. Você fala com Deus de manhã, Ele responde você na hora. Você chama por Ele à tarde, Ele está ali e fala que você quer, que eu estou te ouvindo. Pela noite você grita e diz: eis-me aqui o que você deseja. Você tem liberdade com o seu Senhor. Aleluia! Então a sua vida, aqui a Bíblia revela que a sua vida é o templo do Deus vivente. Porque você um dia abriu o seu coração e Deus passou a habitar na sua vida. Agora você sai daqui, da presença de Deus, e vai lá no terreno, no território de Satanás, lá onde o pecado tem domínio pleno sobre todas as coisas, e vai procurar uma filha do homem para você ter ela como esposa. Foi isso que aconteceu lá na época do princípio. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas à vista, e tomaram para si todas quantas quiseram. E geraram filhos, e esses nasceram gigantes, e eram os varões de fama daquela época da antiguidade. Por quê? Porque isso aí foi um jugo desigual. E as consequências foram tão graves que Deus destruiu o mundo naquela época por causa do pecado. E hoje, meus irmãos, esse mal está acontecendo. O cristão não está satisfeito, está aí: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer e tal? Fica aí na luta. E de repente ele diz: ah, sabe de uma coisa? Eu vou lá fora. Chega lá fora, meus irmãos, é o que não falta. Não falta. Aí Satanás chega e olha para a sua ansiedade, vê que você está ansioso, e ele já coloca uma pessoa no seu caminho, e de repente você começa a se afastar de Jesus e se prende no jugo desigual. Muitas vezes nem através do casamento, vai através do adultério mesmo. Aí você acaba juntando com aquela mulher, acaba juntando com aquele homem e passa a levar uma vida não de acordo com a vontade do Senhor. Isso aí é contrário e torna-se um jugo desigual, pesado na sua vida. E você então começa agora a sentir, porque você estava acostumado com Jesus. Você chamava por Ele pela manhã, Ele estava ali, à tarde Ele estava, à noite Ele estava, de madrugada você gritava: Senhor! Eles falam que eu estou te ouvindo. E agora? Agora o jugo desigual veio, tanto da parte do homem e da mulher. Ali já não chama mais por Jesus, já começa a chamar por aquele santo que está na parede. Já começa a chamar por uma idolatria. Já começa a chamar por outra coisa. Daqui a pouco chama a televisão para dentro de casa. Venha para cá porque eu não fico sem você. De repente aquele homem que antes era uma bênção na mão de Deus, aquela mulher que antes era uma bênção na mão do Senhor, acaba se tornando um escravo do pecado. Por que a Bíblia fala? Porque se prendeu a um jugo desigual. Olha o que a Bíblia revela aqui, meus irmãos, olha só. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quem são os infiéis que a Bíblia fala? São todos aqueles que não nasceram de novo, são todos aqueles que não aceitaram a palavra, são todos aqueles que não aceitaram o Evangelho conforme a Bíblia manda. É assim que a Bíblia ensina, meus irmãos. Não vos prendais a um jugo desigual. Quantos homens hoje em dia, meus irmãos, que largam as suas esposas para viver com outra,
Ah, mas aquela lá é mais nova do que minha esposa. A minha esposa já não faz mais o que eu quero. E aí pronto, daqui a pouco já eu não quero mais nada com você. E larga a esposa e vai embora com outra. Meus queridos irmãos, saiba de certo que um dia a consequência virá. Um dia a consequência virá. Lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, diz a palavra. O que semeia na carne, da carne vai ceifar a corrupção daquilo que ele plantou. Por que a Bíblia ensina isso, meus irmãos? Porque lá em São Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, a Bíblia fala que por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E esse amor está esfriando? Está, meus irmãos. Satanás está atuando fortemente dentro das famílias. Hoje, meus irmãos, os lares dos cristãos já não é mais aqueles lares do princípio. Isso está de um modo quase generalizado. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que daqui 10, 15 anos, as consequências de família serão uma catástrofe quase geral. Por que razão? Porque virá filhos que não obedecem os pais. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Não é diferente, não. Naquela época a rebelião no lar era muito grande. Naquela época era uma rebelião tão forte que Deus teve que intervir na história humana, destruindo com a catástrofe mundial chamada dilúvio. E apagou da raça da terra todos os ímpios e infiéis. E quando isso vai acontecer então em nossos dias? Dilúvio nunca mais. Mas agora virá Jesus Cristo buscar os fiéis na terra, levá-los para si, e a terra então passará por uma grande tribulação. E a Bíblia prossegue dizendo, irmãos, e que comunhão tem a luz com as trevas? Responde você, existe alguma comunhão entre a luz e as trevas? Tem, meus irmãos. Quando a luz chega, onde as trevas vão? Hein? Desaparecem. E quando a noite chega, onde a luz vai? Ela desaparece. Por quê? Porque as duas não podem estar juntas. A Bíblia revela que uma vez lá no Egito, o povo de Israel, eles moravam na terra de Gozém. Lá numa cidade do Egito, na terra de Gozém. E aquele povo era um povo temente a Deus, eles esperavam na promessa do Senhor. E houve um dia que Moisés levantou a mão e falou, Faraó, hoje você saberá que a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E naquele dia Deus, então, através de Moisés, fez separação entre as luzes e as trevas. Mandou as trevas sobre o Egito durante 3 dias. Trevas que ninguém podia se mover para nada. Enquanto lá na terra de Israel, o povo estava na luz do sol brilhando sobre eles, porque Deus estava com o seu povo. Não há comunhão entre a luz e as trevas, diz a Bíblia. Queridos irmãos, a palavra de Deus não mente. E a Bíblia prossegue dizendo aqui, e que concórdia há entre Cristo e Belial. O que quer dizer a palavra Belial? Quer dizer maldade, quer dizer pecado, quer dizer transgressão, quer dizer inimizade com Deus. Isso significa a palavra Belial. Que concórdia há entre Cristo com o pecado? Que concórdia entre Cristo com a maldade? Que concórdia entre Cristo com a iniquidade que o homem pratica? Nenhuma, diz a Bíblia. De tal maneira que Deus chama o homem à comunhão. Se você quiser aceitar a minha palavra, eu te livrarei, diz o Senhor. Agora, se você endurecer o teu coração, você vai cair no mal, diz o Senhor. Deus, Ele oferece ao homem, meus irmãos, tudo. Aqui está relatado de uma maneira muito clara. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha a maneira que Deus nos trata. Diz que entre nós Ele andará. Nós seremos para Ele um templo, meus irmãos. Deus quer habitar, não é dentro de uma parede. Não, não é isso não. Não é em cima de uma cadeira. Deus quer habitar dentro de você. Você é o templo, a morada do Deus vivente, diz a Bíblia. É em você que Ele quer morar. Oh, glória a Deus. Agora a Bíblia, meus irmãos, ela traz uma exortação muito séria. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. De onde que eu tenho que sair? Você que desviou do Evangelho, sai do mundo e volta para Cristo. Você que conhece a palavra e está no pecado, sai do pecado e volta para Cristo. Porque a Bíblia diz aqui, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Porque se não se apartar, se não sair, as consequências serão sérias.
Aleluia. E a Bíblia diz de uma maneira muito enfática, e não toqueis nada que é imundo. Você entende esta palavra? E não toqueis nada que é imundo. Imundo é coisa suja. E sujo para Deus chama-se pecado. Compreende essa palavra agora? Pecado. Pecado. O que é pecado, irmão? Pecado é uma transgressão. Deus disse, não pecarás. Esse é o meu mandamento para você. Você deve guardar o meu mandamento. A prova do amor está em São João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a Bíblia diz aqui, não toqueis nada que é imundo. Não deixe nada que é imundo entrar na sua vida. Não deixe nada que é imundo ter domínio na sua vida. Não deixe nada que é imundo entrar dentro de você. Porque você é templo, morada, habitação do Deus vivente, diz a Bíblia. Não toqueis nada que é imundo, diz o Senhor. E eu vos receberei. Meus irmãos, vocês imaginam? Será que é difícil abnegar as coisas do mundo? Não, não é difícil você negar as coisas desta vida, não, irmão. Basta você estar com o coração voltado para a palavra de Deus. Quando o homem volta o seu coração para a Bíblia, o que hoje não está acontecendo com muitas pessoas, hoje o que mais acontece, os crentes não têm prazer mais em examinar a Bíblia. Aliás, não falo nem examinar, já falo ler, porque ler não é examinar. Examinar é quando o médico pega um doente lá e vai... Ele chega lá no hospital e diz, ô doutor, o negócio está muito ruim aqui, eu sinto a dor no coração, está doendo as costas, dói a coluna, dói o pulmão, está doendo a sola do pé, dói a cabeça, dói a orelha, dói o céu da minha boca, eu já não sei o que está acontecendo. O doutor diz, olha, eu vou examinar você, para me saber que situação está, eu vou ter um laudo da sua vida, eu vou precisar saber tudo que ocorre com você. Aí o doutor vai fazer exame de sangue, vai tirar radiografia disso, radiografia daquilo, vai fazer exame de cardiologia, enfim, vai fazer um check-up em geral em você, para depois ele dar um diagnóstico do que está acontecendo com você. É isso que você tem que fazer com a Bíblia, meu irmão. É isso que você tem que fazer com a Bíblia. Examine ela, esquadrinhe ela, busque para cá, busque para lá, vai lá em cima, vai embaixo novamente, vai lá no fim, busque no princípio outra vez, examine e conheça! Conheça o Deus da Bíblia! E é esse Deus da Bíblia que fala, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Desde quando você se volte para Ele, diz a palavra. Mas, meus irmãos, hoje em dia, a gente vê que dia a dia há muitas pessoas que estão distanciando de Deus. Há muitas pessoas que estão se distanciando do Senhor. E o que acontece quando se distancia de Deus? Começa a julgar A e começa a julgar B. E a Bíblia fala, olhai por vós. Não acontece que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. São Lucas 21, 34, para que não venha sobre vós de improviso aquele dia. Para quem a Bíblia manda olhar? Olhe por você. Para quem mais? Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Glória a Deus. Irmãos, é muito sério. O homem que Deus não habita na vida dele, o diabo habita na vida dele, meus irmãos. Por isso que a Bíblia fala aqui, olha, e vós sereis o templo do Deus vivente. Se esse Deus vivente, que é o Deus eterno, não habita na sua vida, o diabo está morando aí, meus irmãos. Você nunca leu o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 9? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas, irmão, nós não somos todos feitos por Deus? Sim, somos criaturas do Senhor. Mas você pode tornar um filho de Deus se você quiser. Como que eu faço para me tornar um filho de Deus? Aceita Jesus Cristo, dá um basta ao pecado, diz não ao pecado, resigna ao pecado, abandone ele, volte o seu coração para Deus, obedeça a palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz o Senhor. Irmãos, é uma realidade tão dura, quando você tem que dizer, irmão, se você não tem o Espírito de Jesus, o Espírito maligno mora na sua vida. Alguém diz, irmão, mas é muito duro você falar uma palavra como esta, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo que você é templo de Deus. Se o pecado domina na sua vida é porque Deus não está com você. Deus não é com mentiroso. Deus não é com falso.
Deus não é com adúltero, Deus não é com enganador, Deus não é com prostituto, Deus não é com homossexual, Deus não é com efeminado, Deus não é, não, diz a Bíblia. Não é, meus irmãos. Irmão, mas o que eu faço então? Você tem que abandonar essas coisas. O duro é que o homem está tão preso nas coisas desta vida, que ele não decide que amanhã ou depois ele pode morrer fisicamente, o que vai acontecer com certeza. E ele não pensa nessa consequência, meu irmão. Ele não pensa. Ele não pensa que amanhã pode ser o último dia dele aqui na terra e ele vai ter que estar face a face com Deus. E quando ele estiver face a face com Deus, aí já não tem mais recurso em reconciliar a situação. Por inadimplência de tantos irmãos, eles têm jogado a salvação longe, meus irmãos. A Bíblia diz, não toqueis nada imundo. Não toqueis. Não pega naquela bebida que você gosta dela. Aquela cervejinha gelada que você está tão acostumado com ela. Aquele cigarro que você está tão acostumado com ele, quando dá aquela vontade louca de fumar. Aí você diz, eu não aguento, eu não resisto. Mas você tem que resistir porque é imundo. Quantas vezes a minha irmã chega diante do espelho e ela diz, mas eu estou tão feio, isso é o diabo falando na sua boca. Aí você diz, não, eu tenho que botar uma pintura aqui, eu vou passar outra aqui, eu vou arrancar esse cabelo aqui, eu vou pintar aqui, eu vou cortar aqui. Esse é o diabo falando para você. Mas por que você não pode fazer? Porque você é templo de Deus, você não pode fazer isso não. Não é assim que Deus quer você, não é. Mas presbítero, isso aí está fora da Bíblia. Meus irmãos, para muitas pessoas, eles querem levar tudo desta maneira. A Bíblia revela-nos, meus irmãos, que a maior revelação na vida do homem é quando Deus dá o Espírito Santo para ele. Por quê, meus irmãos? O Espírito Santo ele é mais do que um diploma teológico. Que isso, presbítero? O Espírito Santo é mais do que um diploma teológico? Eu afirmo para vocês que é. O Espírito Santo na vida do homem ele é mais do que um diploma teológico. Porque o diploma teológico não leva o homem a Deus. O diploma teológico não diz que o homem é obediente a Deus. Qualquer uma pessoa vai no instituto teológico aí de teologia, num seminário, ele estuda 1, 2, 3, 4, 6 anos, forma em bacharelado, e ele acaba ali, meus irmãos, em desobediência a Deus. Mas e aquele que tem o Espírito Santo? Em Atos 5,32, a Bíblia fala que Deus dá o Espírito Santo somente a quem obedece a sua palavra. Deus conhece quem obedece, Deus dá. Amém? É por isso que a Bíblia manda você voltar para Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas, presbítero, eu não consigo. Você não pode resistir o chamado de Deus? Resista então ao diabo e não resista a Deus. Quando você está resistindo aos seus desejos físicos, à sua carne, você está resistindo o diabo, minha irmã. Está resistindo o diabo, meu irmão. Quantas vezes, meus irmãos, o homem ele quer servir a Deus e o diabo chega e fala no ouvido dele, olha, está na hora de você tomar aquela cervejinha, aquele whiskyzinho, aquela caipirinha, aquela cachaçinha, vai lá! Aí o diabo manda um colega, oi, tudo bem, vamos tomar uma ali. E o diabo começa a arrastar você, vai arrastando. De repente o Espírito Santo chega e dá uma cutucada na sua garganta, na costela assim, e diz, olha a palavra falando com você, é do sangue de Jesus tem poder. Fica aí que eu já vou embora, viu? É assim que tem que fazer. Não há pecado e sim para Jesus Cristo. Aleluia. Ai, irmão, mas o que a minha família vai falar se eu abandonar minhas pinturas? Se eu abandonar minha calça comprida? Se eu abandonar meu cigarrinho que tanto gosto? O que a minha família vai falar? Fale o que quiser. O importante é o que Deus vai falar sobre você. O importante é o que Deus vai enxergar sobre você. O importante é que o Espírito Santo vai falar sobre você. Oh, aleluia. Vós sois o templo do Deus vivente, não toqueis nada imundo, diz o Senhor. Meus irmãos, eu sei, é verdade, que há muitas pessoas que por não terem conhecimento de Deus, você acabou prendendo o seu jugo desigual. Hoje você está aí vivendo aí com uma mulher ou com um homem que não é teu marido, segundo os termos legais, jurídicos. Então você diz, meu Deus, eu não conhecia essas coisas, Senhor. Eu não conhecia, e agora o que eu faço? Faça o que a Bíblia manda e não o que você quer. Ah, presbítero, e agora? Como vai ficar a minha situação? Faça o que Deus manda e não o que você quer.
Por quê? Porque Jesus pode vir hoje mesmo. Porque Jesus pode vir hoje mesmo. Nunca, meus irmãos, nunca prometa salvação amanhã para ninguém. Nunca diga para ninguém, amanhã você vem aqui e Jesus vai te salvar. Nunca diga isso a ninguém. Por quê? Porque amanhã não pertence a nós, amanhã não pertence a mim, a você, não pertence, pertence a Deus. Só a Ele, diz a Bíblia. De maneira que até agora, tem que ser agora e não amanhã. Irmãos, a Bíblia não é brincadeira, meus irmãos. Quem quiser morar no céu tem que ter sacrifícios na sua vida. Tanto é que a Bíblia fala que para nós alcançarmos o céu, Jesus teve que se sacrificar por nós. Se Ele não se sacrificasse por nós, nós não éramos herdeiros do céu. E hoje nós somos herdeiros, porque aquele que fez o atestado, ele morreu. Só que ele morreu e nós tínhamos que arranjar um advogado. Mas ele levantou dizendo, eu sou o advogado de vocês agora, viu? Eu morri, mas eu ressuscitei para ser o vosso advogado. Então pronto, de maneira que agora nós somos participantes da herança. Porque aquele que atestou, ele morreu, deixou o testamento. E nós temos o direito por promessa. Aleluia. Por que você acha que a Bíblia fala o Novo Testamento? Quem entende um pouquinho da lei sabe o que é um testamento deixado por alguém. Fez aquele testamento todinho e deixou para o senhor, meu filho, está aí, ó. Amanhã ou depois de eu morrer está aí tudo feito o testamento. Ele só entra em vigor quando aquele que atesta morre. Aí Jesus morreu. E nós passamos a ter direito aqui no testamento que ele deixou. Tudo que está aqui dentro você tem que ler. A herança sua está aqui dentro. Você nunca leu, não? Essa herança toda que está aqui. Mas o que tem para mim aí? Ele disse que lá no céu tem uma mansão de ouro para você. Uma cidade que a rua é de ouro. Mas irmão, é meu. É, você tem que procurar ele. Você tem que ter um bom advogado para você conseguir chegar lá. E Jesus levantou da sepultura terceiro dia, sentou à direita do Pai. É o advogado diante de Deus por nós. É Ele o nosso advogado. Nós temos que agora lutar pela nossa causa. E é de graça o advogado, diz a Bíblia, irmão. Meus irmãos, fiquemos de pé em nome de Jesus, não é? Está na hora de você decidir sua posição, de que lado você quer ficar. Está na hora de decisões, de que lado você quer ficar. Vosso corpo é o templo do Deus vivente. E se ele não habita em você, você sabe que existe outro alguém que está querendo morar na sua vida. E esse outro alguém eu chamo ele de inquilino mau. Inquilino mau, exatamente. O inquilino mau é aquele que entra numa casa, aluga ela ali, entra lá dentro, e ali ele começa a quebrar tudo naquela casa. Quebra a parede, esburaca a parede, quebra o piso, quebra a porta, quebra a fechadura. Ele quebra a dobradiça, quebra uma coisa ou outra, quebra o teto. Ele vai fazer buraco em tudo. E o dia que o proprietário chega ali e vê a situação da casa, diz, ai meu Deus, eu preciso tirar esse inquilino mau da minha casa porque vai destruir tudo. Agora vai ter que entrar com ação judicial para jogar o inquilino mau para fora. E nem assim ele quer sair. Nem assim quer sair. Se não for um bom advogado mesmo, o inquilino mau não sai. Por isso Jesus Cristo veio e falou que aquele que é valente, quando ele está numa casa, ali ele guarda tudo que ele tem. Mas se vier um mais valente do que ele, bota ele para fora e toma conta da casa. O valente é o diabo, o mais valente é Jesus Cristo, viu? Ele é o mais valente do que o diabo. Oremos a Deus, irmãos. Meus irmãos, quantas pessoas aqui entre vocês querem tomar uma decisão com Deus agora? Eu não quero saber o que você fez e o que você deixou de fazer. Eu quero que você entenda que hoje Jesus pode mudar a sua vida. Eu quero saber o que você fez e o que você deixou de fazer. Vinde a mim e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Chegai-vos a Deus. Todos vocês que não são crentes, todos que estão desviados, venham para o altar de Deus aqui agora. Venham. Venha porque agora nós vamos fazer a oração para Deus confirmar o perdão na sua vida e confirmar a sua salvação. Venha, não tem vergonha não. Olha para o meu rosto aqui, eu já perdi a vergonha de falar com vocês. Vem aqui, chega para cá em nome do Senhor. Vem depressa, vem irmão, isso, vem meu jovem, corre para cá. Vem meu irmão, isso, sai do seu lugar, vem. Vamos irmão, corre para frente, você está esperando o quê, filha de Deus? Vamos, chega para cá, vem buscar a vitória do Senhor. Deixa Deus morar na sua vida, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Vem meu irmão, vem minha irmã, venha depressa. O que você está pensando aí? Você pensa que você é grande? Pensa que você é grande? O cemitério do Caju está cheio de gente grande que já morreu. E você vai para lá também? Vai. Um dia você vai ter que enfrentar aquilo que você não quer, que chama-se morte. E nesse dia, só tem um socorro. Se você tiver ele, glória a Deus. Quem é o socorro presente na hora da angústia?
Então pronto, se você tem ele agora, você deve ficar com ele, viu? Se você não tem, na hora que você clama, ele nem ouvir, você não vai. Depressa, quem quer tomar a sua decisão, chegue para cá. Meus irmãos, eu não sei o que vocês esperam. Como eu gostaria que você tivesse seu entendimento aberto. Como disse Jesus, honestos e tardos para compreender as Escrituras. Até quando vos sofrerei, esperando você decidir por mim? Se você decidisse tão logo, mais depressa eu voltaria. Isso que ele quis dizer nesta palavra. Quem está afastado do Senhor, venha, meu irmão. Meu irmão, abandone o pecado. O pecado não vai trazer nenhum fruto para você. Ele vai trazer simplesmente a sentença sobre a sua vida. Pecado é contra Deus. Ah, irmão, eu nunca pequei, eu não bebo, eu não mato, eu não jogo, eu não fumo. Segundo a Bíblia, todos que nasceram pela descendência de Adão já nasceu contaminado pelo pecado. Aí no dia que você toma consciência dele, você já passa a ser sentenciado por ele, viu? Vem aqui na frente depressa em nome de Jesus. Vem, minha irmã, chega para cá. Vem. Amém. Vamos orar pelos irmãos e pelas irmãs que estão aqui diante do altar de Deus, né? Se você estiver pensando que amanhã vai ter tempo, eu digo para você pela Bíblia que amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. A decisão é agora. Ah, presbítero, amanhã. Amanhã não, é agora. Nenhum de vocês me garantem que hoje chegarão vivos em casa. Nenhum de vocês. Não há ninguém aqui que me garante. Hoje eu vou chegar vivo na minha casa. Nenhum de vocês tem essa certeza. Porque o homem não consegue ter essa certeza. Agora, uma coisa eu garanto para vocês. Se você estiver com Cristo, se você não chegar nessa casa terrena, pelo menos na casa eterna lá no céu você vai chegar. Isso eu garanto pela Bíblia, se você hoje decidir com Deus. Aleluia. Quem mais quer tomar a sua decisão com Deus, nós estamos aguardando vocês. Deus abençoe. Minhas irmãs, vocês entenderam? Vocês entenderam o que é a situação de vocês? Vocês sabem a quem vocês estão servindo? Vocês sabem a quem vocês estão servindo? E a partir de agora, a quem vocês irão servir? Ao Senhor Jesus Cristo. Viu? Levante as suas mãos comigo para Deus. Levante. Vamos, levante a mão para Deus. Levante a mão para Jesus. Levante a mão para Jesus. Levante a mão bem alta. Grita assim, meu Deus. A voz de você não chegou nem um palmo aqui do meu ouvido. Fale com fé. Meu Deus. Perdoa os meus pecados. Salva a minha alma. E escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida. Senhor Jesus, a partir de agora, eu prometo ser fiel à sua palavra até a morte. Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, olhem para mim um minutinho, por favor. Sua atenção. Hoje vocês tomaram a maior decisão na vida de vocês. Vocês entenderam o Evangelho e passaram para o lado de Jesus. Isso significa que a partir desse momento, vocês são propriedade de Deus. O que vai acontecer? Vocês vão abandonar o pecado, o Espírito Santo vai trabalhar na vida de vocês. Vocês vão procurar ouvir a palavra de Deus, o programa Voz da Libertação, Rádio Capital, 1030 kHz, 24 horas todos os dias, dia e noite o programa. Vai orientar vocês muitíssimo acerca do caminho dos céus. Vocês vão abandonar o vício, deixar as vaidades de lado, vocês vão servir a Deus. Porque a partir de agora, o corpo de vocês não é mais habitação de pecado. Agora é a habitação de Deus na vida de vocês. Deus vai morar na vida de vocês. Deus vai morar na vida de vocês. Tá certo, minhas irmãs? Compreenderam, meus irmãos? Se vocês forem fiéis a Jesus, vocês sabem como um cristão deve viver. Porque quem de vocês, se vê um cristão na rua, você conhece ele? Conhece ou não conhece? Se vocês vê um cristão na rua, vocês conhecem ele ou não conhecem? Por que vocês conhecem? Porque ele é diferente das outras pessoas. Até o caminhar do crente é diferente. É ou não é, irmãos? Até o caminhar, o olhar, o falar, é tudo diferente. Sabe por quê? Porque Deus habita na vida dele. Esta é a diferença. Se Deus está na sua vida, o diabo nem olha para a sua cara. Passa longe de você, porque Deus está na sua vida. Deus abençoe vocês. Vamos orar por eles agora, igreja. Vamos orar por eles. Começa da glória, glória, glória a Deus. Feche os seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, aqui está diante do seu altar, meu Pai. Essas 7, 8 irmãs, meu Deus. E aqui está, Senhor, esses quase 20 irmãos aqui diante do seu altar. Ó Deus, receba aqui agora em suas mãos esses irmãos e essas irmãs, meu Pai.
perdoando os seus pecados e salvando as suas almas para a glória do Pai, do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém, 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 amém. Olha, irmãos, olha, minhas irmãs, preste atenção. A partir de hoje, sirvam a Deus aqui nessa igreja, viu? Porque ela está aqui todos os dias com a porta aberta para servir vocês. Deus abençoe vocês. Pode ficar aqui na frente.